Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta que eu descobri na sexta-feira acessando o site aqui do Hacker News, né? E essa ferramenta ela se chama Grist. O que essa ferramenta faz? Eu vou acessar aqui. Se você no Google pesquisar por Grist, você vai encontrar essa página aqui do GitHub. Então você simplesmente coloca Grist lá na internet, GitHub, vai aparecer como o primeiro site aqui. Então o que essa ferramenta faz? Essa ferramenta ela é parecida com Airtables ou Google Docs, só que ela é fabulosa, ela tem diversas funções que vai auxiliar para quem está querendo automatizar processos, quem trabalha com suporte e quer fazer essas planilhas em forma de aplicativos, ela vai facilitar muito. Então eu passei esse fim de semana só mexendo nele e vou mostrar aqui como é fabuloso. Então olha só, eu tenho aqui um projeto que é uma espécie de RP do suporte, né? Esse projeto aqui tem algumas áreas como funcionário, instituições, links de internet, inventário e equipamento. Esse sistema aqui eu estou com ele há muito tempo. Se você for olhar aqui no GitLab, eu comecei ele em 2020, ou seja, já faz um pouquinho, muito tempo, e ele ainda está em produção. E com essa ferramenta Grist eu consegui fazer quase todas as características que tem nesse sistema aqui, de forma que em 2 dias eu consegui fazer isso tudo, e tem muita funcionalidade nele. Então vamos acessar aqui, ó, Grist Core. Posto aqui do Grist Core aberto, o que nós vamos fazer? Vamos rolar aqui para baixo e tem o README da página, né? Se você for ver aqui, ele é empacotado aqui, tem um container em forma de Docker, então você vai ter que ter o Docker instalado na sua máquina. Mas isso é muito fácil de instalar, já fiz um tutorial usando o Docker aqui instalando. Então o que nós vamos fazer? Vamos usar esse comando aqui, ó. Então nós vamos usar esse comando aqui. Esse comando ele vai baixar a imagem lá do Docker Hub, né? E vai habilitar para nós podermos utilizar o Grist. Outra coisa, você também pode utilizar o Grist pelo site, que é getgrist.com. Só que aqui é meio limitado, porque só dá para abrir 2 documentos por usuários e no máximo 10 documentos. Mas você é uma alternativa você utilizar isso aqui também. Mas a forma de container você pode estar instalando aí no seu computador, na sua empresa, e vai funcionar de boa. Então o que eu vou fazer? Eu já copiei aqui esse link aqui. Vou aqui na pasta, minha pasta pessoal, vou criar uma pasta chamada aqui suporte. Dentro dessa pasta eu vou abrir um terminal. Então com o terminal aberto nós vamos colar aquele comando e vamos pressionar Enter, digitar a senha de superusuário. E ele vai baixar aí todo a imagem Docker lá do Docker Hub. Além disso, nós estamos habilitando aqui uma porta no nosso localhost, né, no nosso computador 8484, e criando aqui um volume, né, um volume linkado com a minha máquina nessa pasta suporte. Ou seja, aqui vai ficar todos os dados que vai ficar salvo enquanto você for utilizando o seu sistema. Se você mudar de pasta, você vai ter meio que zerado o volume, né? Pronto, aqui já está no modo de execução. O que nós vamos fazer agora? Vamos acessar o localhost 2.8484. Então vamos lá, localhost 8484, e aqui está a nossa aplicação já rodando. Então como funciona? Primeiramente eu tenho que fazer aqui o Sign Up, clicar em Sign Up, ele já entra direto, porque com a imagem doc eles já fizeram dessa maneira para já fazer o login automático. Então olha só, eu já criei aqui um documento completo. Se eu voltar aqui na área de trabalho, que esse documento aqui, esse documento eu posso importar para o projeto. Então vou clicar aqui em Import Documento, clicar na área de trabalho e importar esse documento, que é um ERP, né, tipo de suporte técnico. Então posso clicar em abrir
ele vai importar o documento. Então aqui o projeto abriu já, ó. Vou só aqui ajeitar esses menus. Então aqui o ERP do suporte. O que eu vou fazer agora? Esse documento aqui, ele está no usuário, que é o usuário you@exemplo, que é um usuário proprietário do documento, que eu acabei de importar. Então, se você for ver aqui no final aqui desse menu, ele vai ter a opção aqui, ó, regras de acesso, né, e também o histórico do documento, ou seja, igual ao Google Docs, toda alteração que você faz aqui no documento, ele fica salvo igual no Google Docs. Mas tem as opções aqui de regras de acesso. Então, eu já adicionei aqui, ó, essa regra aqui, para que o editor não possa mudar o esquema do documento. Ou seja, o editor ele vai poder só preencher dados e deletar e modificar, não vai poder mexer na planilha, porque só quem pode ter esse acesso completo é o dono do documento, né, o proprietário. Também tem a opção de viewer, que é o usuário que vai só visualizar. Então, onde é que estão esses usuários aqui, ó? No container aqui do Grist, ele já vem com esses usuários prontos, ó. Então, o usuário you é um usuário proprietário, o usuário editor 1 é um usuário editor, e temos o usuário também view, que é um usuário que pode visualizar, né? Só não pode modificar os dados. Então, vamos fazer isso. Vamos mudar aqui para o nosso container, utilizar sempre o usuário aqui editor, para que você não possa modificar o esquema, né, desse documento. Porque você só vai modificar o esquema se você quiser adicionar novas características aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Antes disso, né, eu vou clicar aqui em User, vou pegar aqui, ó, o editor 1, @exemplo.com, mas também temos o 2 e temos outros aqui. Vou pegar 1 e 2 e vou vir aqui em Homer, clicar aqui, ó, nesses 3 pontos, gerenciar usuários, né, manage users, e vou adicionar aqui o usuário editor 1, que ele vai ter a permissão de edição. Eu vou colocar o usuário 2, também o editor 2, que vai ter a permissão de edição. Posso confirmar. Agora sim, agora aqueles 2 usuários podem só modificar o documento sem modificar o esquema. Vou sair agora aqui desse usuário, voltando aqui na página lá do GitHub. Se você descer aqui mais, ó, ele mostra que eu posso usar o container com esse variável de ambiente aqui, que faz automaticamente o login já com esse usuário. Então eu vou copiar aqui essa linha de comando, copiar, vou dar um Ctrl C para cancelar aqui o meu container no terminal, digitar sudo, e agora, pessoal, eu vou modificar aqui o meu e-mail aqui, para ser o editor1@exemplo.com, que foi aquele usuário que nós adicionamos lá no Grist, né? Então posso pressionar Enter, e agora quando você for carregar novamente o Grist, ele não vai fazer mais login com o usuário proprietário do documento. Olha só, se clicar em Sign In, ele vai fazer o login com o usuário editor 1, que foi como eu coloquei aqui. Então, se você ver agora, ó, temos a pasta do usuário editor, que é essa aqui, mas temos a pasta também do usuário proprietário you, né, desse documento aqui. Então, se eu acessar esse documento, olha só, agora eu tenho acesso ao documento, mas ele está sem permissão de alteração do esquema, ou seja, eu não posso nesse documento aqui editar aqui, ó, adicionar novas colunas, ou por exemplo, dizer que essa coluna aqui é uma data, ó, eu não consigo mais alterar o esquema do documento. Isso é bom, que você protege o documento contra alteração, mas também ainda deixa que o usuário possa inserir novos dados. Então vamos lá, como é que funciona esse ERP aqui? Temos a área de funcionários, a área de instituição, inventário, manutenção, link de internet, equipamento e dashboard.
Vamos começar aqui com instituição. Então, instituição, se você clicar nessa setinha aqui, temos outras páginas. Por exemplo, tem a página cidade, em que você vai colocar, preencher todas as cidades da sua região que você está trabalhando com esse ERP. Então, por exemplo, posso colocar aqui uma nova cidade e ela automaticamente adiciona. Veja que essa página aqui, cidade, eu não posso adicionar mais colunas porque eu não sou usuário proprietário do documento. Ou seja, está protegido, mas ainda tem um controle de adicionar. Se alguém mudar alguma coisa aqui, eu posso ver no histórico quem foi que alterou. Ou ver se foi deletado, né? Então aqui também, ó, nós temos a parte de instituição, todos os itens mais comumente usados aqui no suporte. Que é o que? Que é nome, INEP, cidade, bairro, endereço. Então você pode estar preenchendo por esse item aqui embaixo, sempre adicionando uma nova linha. Aqui também, ó, latitude e longitude. Adicionei esse campo de mapa que você pode clicar em cima aqui. Ele já vai abrir no Google Mapas, ó. Esse campo aqui, basicamente, ele é um campo automático, é um campo de fórmula, baseado nesses dois campos aqui de latitude e longitude. Se você vier aqui, então, ó, nessa parte de filtro, você pode filtrar por cidade. Se eu clicar aqui em cidade, vai aparecer todas as cidades, ó. Eu posso clicar em nome, por exemplo, vou escolher só as escolas do ICO. Então marco aqui e vai aparecer só as escolas do ICO. Posso clicar de novo, marcar all e vai aparecer todas novamente. Posso clicar aqui na lupa e digitar a escola que eu quero, por exemplo, Divina. E vai aparecer, selecionar justamente aquela coluna que eu pesquisei. E eu posso aqui clicar no mais e adicionar um filtro baseado no que eu quero. Quando eu adiciono os dados aqui, por exemplo, vou colocar aqui escola 1. Esses campos aqui que tem um elo aqui, ó, eles são baseados nos outros formulários aqui de baixo. Por exemplo, esse campo aqui, ó, cidade, eu posso adicionar aqui Vaza Alegre, outro campo. Esse campo aqui, por exemplo, ó, telefone, ele foi colocado para ser numérico. Então, se eu colocar qualquer texto que não seja numérico, ele não vai aceitar. Ele vai ficar vermelho, você tem que deletar e adicionar o valor numérico. Além disso, além da parte de tabela, que essa parte de tabela aqui ajuda demais, por exemplo, se você quiser adicionar 10 itens, se você tiver 10 itens, você pode simplesmente adicionar os 10 aqui de uma vez, ó. Ele já vai. Eu posso dar a qualquer momento estar usando essas setas para voltar, ó, que é uma espécie de Ctrl Z, ou mesmo usar a tecla Ctrl Z mesmo do teclado, que ele vai desfazendo o que eu... Opa! No caso do Ctrl Z só funciona se eu for o super usuário, né? Então olha só, além de instituição, temos a parte aqui também de inventário, que é basicamente uma tabela aqui com equipamento, número de série, pregão, tombo e a instituição. Nesse caso aqui, por exemplo, de pregão, temos uma tabela aqui, onde você adiciona todos os pregões dos ativos que você está trabalhando, né? Aqui manutenção é um mesclado de tudo, mas voltando aqui, ó, você pode adicionar um novo item, um novo ativo, né? Um novo, simplesmente vindo aqui embaixo e selecionando aqui o meu equipamento. Por exemplo, aqui temos vários, ó. Se eu quiser, por exemplo, pesquisar colocar aqui impressora Epson. Se eu colocar Epson aqui, já vai aparecer os principais dados baseados nessa tabela aqui, equipamento. Eu deveria ter começado por aqui, mas eu já estou aqui inventariado. Nós vamos voltar já aqui em equipamento para você ver como é que faz para adicionar novos itens aqui, sempre que você precisar adicionar um novo item, por exemplo. Aqui, ó. Então, número de série, como se eu adicionar aqui nessa parte aqui de pregão, adicionar novos pregões, eu posso simplesmente selecionar aqui, ó,
selecionar o programa que eu quero. Então posso digitar o tombamento e escolher a escola aqui. Além de dizer se esse ativo que eu estou adicionando no inventário, se ele pertence à escola ou é de terceiro. Por exemplo, você pode ter um roteador de uma empresa terceirizada e você quer adicionar, você pode simplesmente marcar aqui que ele vai informar, né? Mais um adendo, pessoal, aqui. No caso, quando você adiciona um novo item aqui pela tabela, olha só, principalmente se você não preencheu nada e já vai usar o toggle aqui, ó, parece que você marca e ele desmarca, né, ó, como se ele não tivesse sendo efeito. Mas o que acontece? Essa planilha aqui, ela está sendo filtrada e também organizada por ordem, né, baseado nessa ordem aqui. Primeiro instituição, depois equipamento e depois os outros em sequências. Então, cada vez que você preenche aqui e modifica, principalmente o toggle, que é uma ação de você soltar, ele já tenta organizar, ele vai mover lá para cima, ó, porque ele vai ficar na ordem lá. E parece que está dando problema, né? Mas na verdade não é. Então uma forma segura de você preencher esses dados seria, em vez de você usar aqui o final, o mais seguro, seria você vir em formulário mesmo e preencher aqui. E é claro, sempre obedecendo que quando você clicar no mais aqui, você sempre adicionar pelo primeiro os itens, depois os outros itens, para você chegar no toggle, porque aí não vai ter possibilidade de modificar. O toggle na verdade é a opção de verdadeiro e falso. Então se por exemplo eu clicar em uma nova aqui e simplesmente dar um toggle, ele já vai pensar aqui que você terminou e já vai subir lá e você já perdeu a edição dele. Então uma dica que vale a pena usar aqui. Então voltando aqui para inventário, você vai ver que esses toggles ficaram todos aqui em cima. Então, qual a melhor forma aqui, se você quiser, se você precisar adicionar vários itens aqui embaixo, de adicionar sem ter esse problema de subir? Você vem aqui nessa opçãozinha de filtro, clica nessas lixeirinhas todas, para apagar todos os sorted, né, ó, e também todos os filtros. De posse disso apagado, você não vai clicar em salvar ainda. Você pode agora descer lá para o final. Veja que tem um Vzinho aqui, um X, ó. Dessa forma aqui eu posso manipular aqui sem ter problema, olha só. Não tem mais problema dele subir, ele está subindo nessa área aqui. Eu posso simplesmente estar adicionando esses itens, né? Por exemplo, aqui eu mexi aqui agora e posso escolher aqui sem ter problema. Eu vou colocar aqui XXX só para nós saber esse item. E quando eu terminar de preencher esse item, eu posso simplesmente clicar nesse Vzinho aqui para dizer que o filtro vai voltar novamente e a organização vai voltar novamente. É claro, se eu tivesse aqui como usuário proprietário, assim que eu clicasse em V, eu ia deletar esses filtros que é como se eu estivesse retirando. Mas como eu estou como usuário editor, se eu clicar em V, você não vai ter a permissão, os filtros, na verdade nem vai, né? Você tem que clicar em X, os filtros vão voltar, mas os seus dados vão estar inseridos aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó, provavelmente esse item com XXX, tá vendo? E eu coloquei uma impressora aqui, Epson L375. Então tá ok, né? É só uma dicasinha aqui que eu vi no final do vídeo, decidi gravar e colocar aqui no meio para facilitar o entendimento. Então olha só agora. Além do inventário, temos a parte de equipamento, ou seja, você primeiramente adiciona todos os equipamentos antes de adicionar o inventariado. Aqui eu já tenho alguns, né? E nos equipamentos eu também tenho algumas partes que é categoria. As categorias ficam bem aqui, ó. Todas as categorias. Temos as marcas disponíveis. As cores para você colocar aqui no item de cor primária. Então aqui já tem um catálogo bem grande que é o que nós estamos catalogando atualmente, baseado num ERP antigo. Então com isso você tem um controle maior aqui dos seus ativos. Além disso, você tem essa parte aqui de formulário.
que é uma forma de você, em vez de trabalhar com a planilha, você trabalha nessa forma de formulário. Então eu posso clicar nesse botão mais, e aqui eu posso escolher a marca. Então essa marca vai vir baseado nessa tabela marca que você pode preencher também. O modelo, você mesmo preenche aqui o modelo que você quiser. Categoria é baseada nessa tabela aqui também, categoria, ó. Características, cor primária e algumas configurações padrões. Então, além do equipamento, outros itens que foram adicionados, foram criados aqui por a questão de manutenção. Por exemplo, eu adicionei um ativo, eu posso fazer a manutenção desse ativo, vindo aqui em manutenção, e posso vir lá no final e adicionar um novo item de manutenção. Ou então, simplesmente vir aqui em formulário e preencher por aqui, clicando no botão mais, ó. Eu posso digitar aqui a serial do meu ativo, né? Simplesmente eu começar a digitar, já aparece. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, 204, ele vai mostrar aqui todos os itens que tem 204. No caso não tem 204, mas tem 205. Então posso adicionar aqui, posso adicionar o estado para dizer se ele está normal, com defeito ou falha. Posso dizer se esse equipamento está funcionando, né, está ativo. No caso aqui teria que dizer que ele está normal para poder estar ativo ou está no estoque, né? Aqui a data de que foi feita a manutenção, posso colocar hoje. Quem está fazendo o suporte. Aqui qual sistema atualmente está sendo utilizado, que é baseado nessa tabela aqui, sistema. O responsável pelo equipamento, né? O número de chamados, se tiver alguma observação. Então, essa parte de manutenção, além disso, você tem essa parte aqui de inventário. Ó. No inventário, eu fiz um consolidado aqui, que você pode vir em manutenção. Ele mostra o equipamento aqui nessa parte aqui e todas as manutenções desse equipamento nessa área. Então, por exemplo, eu posso descer aqui e ver quais são os equipamentos aqui que foram feitas manutenções. Vamos procurar um aqui. Por exemplo, esse aqui tem 2 manutenções nesse equipamento dessa serial aqui, ó. Então a primeira manutenção foi no dia 19/1, né, às 8 horas, e se eu clicar na setinha, a segunda foi no 4. Então sempre ele mostra a última manutenção que foi feita. Então nesse caso desse computador aqui, foi feito simplesmente um upgrade do sistema. Então eu posso simplesmente adicionar um item no inventário, buscar aqui, filtrar, por exemplo, vamos dizer que eu quero que eu estou com a serial desse ativo e quero fazer a manutenção dele. Posso simplesmente vir aqui em manutenção, clico nessa área aqui, clico depois na lupa, dou um Ctrl V, ele vai achar, ó. Então se eu clicar em cima ele já vai selecionar. Como não tem nenhum registro, eu posso clicar em mais, ele vai adicionar um novo. Então aqui eu já posso dizer aqui qual o equipamento, né? Que é esse mesmo, eu só dou um Ctrl V aqui, ó, só para selecionar realmente ele. Coloco o estado aqui, a mesma coisa aqui que manutenção, mas ele mostra aqui por ordem de manutenção. Além disso, nós temos a parte aqui também de link de internet. Temos as questões dos fields aqui também, e a questão você pode pesquisar aqui. Mas também você pode inserir por formulário, que está aqui, ó. Então você pode, por exemplo, clicar um novo link, dizer qual a instituição que esse link pertence. Qual a empresa que está dando, que faz parte do enlace, né? Aqui o tipo de enlace é baseado nesses dois itens aqui, né? Ó. O modo de operação, aqui eu posso colocar mais de um item, por exemplo, posso ter estático e também o DHCP. Então eu posso preencher cada um desses itens aqui.
a velocidade da internet. E aqui nós temos a parte de por escola, ou seja, eu posso, igual a manutenção aqui, eu posso simplesmente clicar aqui na escola e ver a quantidade de links que tem nessa escola. Por exemplo, nessa escola aqui em específico tem 2 links. Um link aqui da WireLink e outro link do internet de banda larga nas escolas, né? Além disso, eu coloquei aqui outro item, que é uma dashboard, pegando aqui toda a manutenção e fazendo um agrupamento para dizer onde é que foi feita mais manutenção. Então você vê aqui que, por exemplo, 20% do suporte faz a manutenção na CREA 17. Então, uma forma de você fazer um BI aqui depois de você ter preenchido os dados, né? Se você quiser modificar, você pode acessar como proprietário, né, e modificar mais, adicionar mais características. Essas funcionalidades aqui foram baseadas no projeto que eu já estava fazendo, então ficou dessa maneira aqui, mas você pode estar a qualquer momento modificando lá. Além disso, isso aqui funciona como um documento comum, como posso dizer, um XLS, né? Apesar que não é um XLS, mas ele funciona assim, você pode mover a qualquer momento para outro local, até mesmo colocar online, simplesmente vindo aqui no botão de compartilhar e fazendo o download, da mesma forma que eu fiz aqui. Então é até uma forma de você fazer o backup. Esse documento aqui é um documento aqui de 10 megas, que é basicamente todos os dados que eu inseri aqui. Então esses dados que eu estou inserindo a mais aqui, ele não vai ter problema, porque eu tenho uma cópia aqui dele nesse momento aqui, além do histórico aqui que eu posso estar voltando no Ctrl Z. Mas essa parte de compartilhar é bem legal também. Eu posso também duplicar o documento, ó. Se eu clicar aqui em duplicar, eu posso limpar todos os dados, marcando como template, salvar. E aqui eu tenho um novo documento. Se você vir aqui em Home, agora não está na pasta de U, que é o administrador, né? O proprietário, está aqui na pasta de Home, que é minha mesmo, e eu consigo fazer toda a alteração aqui, ó. Então aqui limpou tudo. Essa parte aqui de formulário, de funcionário, tem alguns itens como cargo, departamento e formulário. Então, como agora é um documento pertencente a eu aqui, eu posso simplesmente adicionar mais dados, ó. Se eu quiser, por exemplo, adicionar um item aqui de salário, que no nosso caso aqui não tem, porque não tem importância para o suporte, mas se tiver, eu posso escolher aqui salário, ficar com essa setinha aqui. É claro que o ideal é você fazer isso com o documento proprietário, né? Aquele primeiro documento. Você logar aqui como usuário proprietário e fazer lá, mas estou dando um exemplo aqui só na cópia. Então eu coloquei como salário, eu posso dizer que esse campo aqui é um campo numérico, integer, e posso dizer que aqui está em dólar. Mas eu vou colocar current aqui para BR, não, então está em real mesmo. Então eu vou ter esse item a mais agora, ó. Então se eu for preencher aqui o formulário, é claro, você vai ter que adicionar, editar esse formulário para adicionar o item aqui de salário, mas eu já posso adicionar o salário aqui. Se eu voltar aqui em formulário, eu posso simplesmente vir nessa setinha, vir em card e clicar em editar o card. Agora eu posso adicionar um novo card, ó, adicionar um novo campo ou mostrar o campo salário, que é aquele campo que eu adicionei. Então tá aqui, ó. Posso até organizar como eu quero. Depois salvar o layout. E tá aí, eu posso adicionar um novo usuário que, quando eu digitar aqui o salário, ele vai mostrar aqui no formato real. Eu posso, por exemplo, pegar uma referência, voltando aqui pegar uma referência da instituição aqui, apesar que já tenho, mas eu posso em qualquer momento adicionar um novo item aqui e dizer que esse item, como eu mostrei aqui em coluna, ele é uma referência de um documento. Qual documento? Aí eu digo qual documento que eu quero aqui. Por exemplo,
colocar aqui a cidade que o funcionário mora. Então posso escolher aqui o nome desse item cidade. Então agora eu posso adicionar aqui cidade. E agora, se o usuário for, quem for preencher esses dados aqui, pode simplesmente dar 2 cliques e pegar o cidade. É claro que como eu limpei aqui, não vai ter cidade, mas vamos dizer 2 cidades aqui, vou adicionar 2. Se você vier novamente aqui, se eu dar 2 cliques, eu já mostro aqui as minhas cidades. Então, isso aqui automatiza bastante as coisas e dá uma flexibilidade enorme no trabalho aqui. Outra opção também é que ele é bem responsivo, o sistema. Então, por exemplo, eu vou aqui maximizar aqui e mostrar aqui no modo celular, certo? Então, vou clicar nesse botãozinho aqui só para simular um celular. Então, agora como se eu estivesse trabalhando aqui no iPhone. Então, vou atualizar aqui para carregar no modo celular. Então ele funciona basicamente bem legalzinho no celular. É claro que nesse emuladorzinho aqui ele tem alguns bugs, mas eu testei no computador, no meu celular, e funcionou de boa. Então aqui eu tenho os itens, ó. Nessa setinha você consegue ver os itens. Você consegue até diminuir aqui as opções. Então, por exemplo, se você clicar aqui em manutenção, você vai ter acesso aqui à tabela de manutenção. E você pode estar visualizando isso por celular. E de repente você está em outra cidade e quer fazer uma alteração, você pode estar fazendo essa alteração por aqui. Tem a opção também de formulário, né? Ó. Fica mais fácil de fazer a manutenção usando esses formulários. É claro, se eu usar, por exemplo, aqui essa parte aqui de páginas customizadas, por exemplo, aqui inventário e manutenção, o sistema ainda não vai estar legal. Ele mostra só uma tela e a outra tela não aparece. Mas para esses formulários mais comuns, por exemplo, esse formulário aqui, ó, comum, ele exibe e edita normalmente. Então é uma opção aí de se utilizar, né? E você utilizar no modo celular. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui de como utilizar o Grist. Outra ideia também, como você está usando um container, vai ficar só interno, né? Se você quiser colocar online, você pode usar, por exemplo, essa ferramenta aqui, Narok, que ele fornece um tunelamento gratuito e você consegue estar fazendo com que essa sua aplicação que está no seu computador offline funcione de maneira online. Então é isso, é claro que seria outro tutorial para isso aqui, mas é isso, espero que você tenha entendido aí, valeu.